Boa tarde a todos. Bem-vindos a este Out of the Box sobre economia circular, mais especificamente sobre o campus de economia circular em Leiria, que o Miguel nos vem apresentar hoje. Bem-vindos mais uma vez a esta quarta sessão do Out of the Box, que é um conjunto de seminários dinamizados pela Leiria Business School e que abordarão diversas temáticas inovadoras e disruptivas com o objetivo da partilha de ideias e de opiniões sobre estas novas tendências, produtos, processos ou serviços que são um pouco fora da caixa e que possam abrir oportunidades às empresas. O meu nome é Luísa Marques e faço parte da direção da Circular Economy Portugal, uma associação sem fins lucrativos, e vou ser hoje a vossa host e a moderadora desta sessão e nesta conversa com o Miguel. Como sabem, o tema desta sessão será então economia circular e gostaria então de começar fazendo uma pequena introdução sobre a temática e antes de passar a palavra ao Miguel sobre o projeto. Como tal, vou fazer uma breve apresentação sobre a CEP e faço daí o link a partir para depois passar a palavra ao Miguel. Acredito que estejam agora a ver uns slides muito rápidos que vos gostaria de apresentar, para vos dizer, acima de tudo, que a CEP, a Circular Economy Portugal, é, portanto, uma associação sem fins lucrativos que pretendemos ser embaixadores da economia circular na sua transição em Portugal, no caso mais específico. Trabalhamos a nossa atividade nesta triangulação de estratégias de zero desperdício com a ação colaborativa e normalmente a inovação social que está sempre presente na maior parte das atividades que fazemos. E a nossa visão é efetivamente esta de uma sociedade em que o uso dos recursos é minimizado e trabalhamos acima de tudo em estratégias que têm muito a ver com a prevenção do desperdício em ciclos fechados e na regeneração dos ecossistemas naturais também, que é igualmente importante. Para vos dar uma muito breve introdução sobre economia circular, só para vos dizer que primordialmente o nosso mundo é uma economia linear. Estima-se que cerca de 8,6% do mundo seja circular efetivamente. E a diferença, acima de tudo, nestes ciclos fechados que normalmente utilizamos para descrever a economia circular, tem a ver com a reutilização constante e contínua e infinita, digamos assim, dos recursos técnicos que produzimos nas nossas economias. E, no fundo, a economia circular passa por um conjunto de estratégias que podemos aplicar na nossa atividade pessoal, mas também nas atividades das empresas e que passam muitas vezes por recusar e repensar as nossas atividades económicas, reduzir o consumo dos materiais e dos recursos que utilizamos para produzir, por exemplo, reutilizar, reparar e recondicionar, remanufaturar, e hoje o Miguel vai dar certamente uns exemplos muito interessantes da aplicação destas estratégias, e redirecionar também produtos ou recursos em eventualmente fim de vida. E até esta secção aqui, estas estratégias são as que nós tipicamente enquadramos mais na economia circular, e efetivamente as atividades de reciclar e de reciclagem e de recuperação são muito mais atividades que hoje são consideradas como gestão de resíduos ou gestão de fim de vida dos produtos e que são as que têm uma prioridade inferior na lógica das estratégias para a economia circular. Portanto, esse fim dessa vida é muito mais uma economia linear do que uma economia circular. Não exaustivamente pegando neste assunto e vamos certamente aproveitar para falar ao longo da apresentação, queria-vos só deixar aqui uma breve nota sobre o trabalho que nós fazemos. Trabalhamos com autarquias e comunidades locais em áreas muito distintas, como a prevenção do desperdício alimentar, mas também a regeneração com a agricultura regenerativa, reparação e partilha de recursos, nomeadamente oficinas de reparação, alguns dos exemplos de projetos que já fizemos no passado, mas também com empresas em projetos, seja de análise de circularidade, como de recomendação de políticas de circularidade para promoção do empreendedorismo e formação também, que é uma das nossas áreas de grande aposta. E também com os cidadãos. Poderão conhecer alguns destes projetos que tínhamos partilhado, um projeto que temos ativo neste momento com o Conselho Português para os Refugiados, de formação e capacitação de refugiados em estratégias de economia circular, e que é certamente muito interessante, mas casos como o documentário É para Amanhã, que conteúdo promovido também por nós, numa temática mais abrangente ao nível da sustentabilidade.
E fazendo só agora aqui a ponte para a conversa que vamos ter hoje com o Miguel, queria-vos só deixar esta noção de que para nós a importância do que nós denominamos pioneiros circulares. E ancorando na definição do dicionário de um pioneiro, alguém que desbrava regiões incultas ou quem vai à frente, este é efetivamente um conceito que nós queremos trazer para a praça pública, para a discussão, e aqui são alguns dos pioneiros circulares que nós temos na nossa rede, e são empresas de norte a sul do país, do Porto, Leiria, a Lisboa, e são projetos em áreas diferentes, seja na área mais alimentar, com têxtil, de upcycling, até mesmo de ICT, com o caso da Loop também em Coimbra, e da Plasblock em Leiria, que o Miguel falará certamente um bocadinho mais. E fazendo simplesmente aqui um link para dizer que para nós é certamente muito importante na transição para a economia circular, trazendo estes agentes económicos que são as empresas, que os pioneiros sejam eles, estas empresas e projetos que tanta coragem têm para ir desbravando o caminho, mas que se tragam inspiração e mesmo parcerias para trabalhar com outras empresas maiores. E certamente que uma das necessidades para desenvolver este ecossistema serão projetos como o do Campus Circular em Leiria, que está a nascer. E nós na CEP compete-nos, no fundo, trazer apoiar estes projetos, seja na componente mais específica ou mais regional, e foi nessa medida que temos vindo a acompanhar o Campus Circular, e gostávamos de vos fazer esta apresentação por via do Miguel. Ora, deixando agora, só seguindo, antes de passar a palavra ao Miguel já diretamente, queria-vos só então fazer uma pequena apresentação do Miguel, que no fundo, é um empreendedor apaixonado e entusiasta da economia circular, efetivamente um praticante da economia circular já no terreno, e o Miguel tem 8 anos de experiência em operações, vendas e gestão de negócios internacionais, mas também, para além do campo circular que ele vem hoje aqui representar, é fundador da Plasblock, que vos mencionava como sendo um dos pioneiros circulares que a CEP procura apoiar. E a Plasblock, para quem ainda não a conhece, é uma empresa sediada no campo circular também, na região de Leiria, e que se dedica à produção de blocos de alta performance feitos de materiais reciclados. Materiais estes que previnem a desflorestação, sendo que uma das aplicações para os produtos efetivamente são pés de paletes. E deixava aqui a apresentação feita. Antes de passar a voz ao Miguel, esta sessão vai decorrer até às 18 horas. O Miguel vai agora apresentar durante aproximadamente 30 minutos. Questões que tenham para o Miguel ou para mim, podem, por favor, colocá-las no chat, ou no final da apresentação poderemos abrir, entretanto, a conversa. E, portanto, estejam à vontade, era mesmo uma conversa que gostávamos de ter hoje. Relativamente, só queria-vos deixar aqui uma nota, que antes de passar a palavra mais uma vez, para vos informar que estão abertas as inscrições para a formação na área das novas tendências e novos modelos de negócio da Leiria Business School, e que começam já no dia 8 de outubro. Poderão consultar mais informações sobre esta formação e outras no site da leiriabusinessschool.com. E pronto, sem mais demoras, dou agora a palavra ao Miguel. Miguel, bem-vindo, obrigada por te juntares à conversa. Vou passar só aqui um breve vídeo sobre o campus circular, que na verdade eu e a Andreia fizemos quando vos visitámos em maio, creio eu, portanto já deve haver algumas alterações, tu poderás falar disso. Deem-me só aqui um segundo para ver se tudo funciona em termos técnicos. E creio que vai funcionar. Durante décadas foi uma fábrica de tijolos, uma indústria voraz em recursos materiais e energéticos. Agora as máquinas estão em silêncio, vão ser desmontadas ou transformadas. Este complexo fabril está a converter-se em algo inteiramente diferente. Primeiro surgiu a Plasblock, tacos para paletes feitos de resíduos plásticos mistos. Estão a ser produzidos aqui, num cantinho desta estrutura antes dedicada exclusivamente à cerâmica. E isto é só o primeiro passo. A CEP foi descobrir o que andam a preparar Luís e Miguel Ferreira. Pai e filho estão ao comando do campus circular que está a nascer em Leiria. Aqui faz-se restauro de automóveis vintage. Há uma equipa do Politécnico de Leiria a desenvolver técnicas de reconversão de viaturas tradicionais em carros elétricos.
Mais adiante fica o armazém de um produtor de micélio. Vamos imaginar que nós vamos fazer a composição, cortar cepos de eucalipto que ficam no solo. Certo. E necessitamos que eles se decomponham de uma forma natural. Eu introduzo no micélio um fungo decompositor, onde ele vai decompor aquele pedaço de cepo que ali ficou. O campus circular é uma espécie de co-work para projetos de economia circular de índole industrial. A ideia base é ter todos os recursos disponíveis e partilháveis, de forma a que um empresário ou empreendedor possa focar-se só no seu negócio, ter uma estrutura de custos o mais otimizada possível, e depois os recursos adicionais, que normalmente qualquer negócio mais industrial precisam, são dados, etc., para todos conseguirem crescer de uma forma mais sustentável. Housing, Sharing, Ignite. Acolher, partilhar e promover. Para transformar a indústria rumo a uma economia circular. A CEP vai seguir este projeto com muita atenção. Obrigado a todos por esta calorosa apresentação, Luísa. Obrigado por esta esplêndida introdução e obrigado à Leiria Business School pelo convite a participarmos hoje aqui um bocadinho a falar sobre economia circular e mais precisamente a economia circular em Leiria. E vou, como já viram perfeitamente neste vídeo da Circular Economy, acho que explicou um bocadinho bem o que é o campus circular, que vimos falar um pouco, mas eu vou tentar partilhar aqui um pouco da nossa apresentação. Ora, penso que conseguem ver. Sim, está ótimo. Conseguem ver, pronto. Portanto, introduzindo aqui um bocadinho o campus circular, como já foi falado aqui no vídeo, nós somos um espaço que está aqui a nascer nos arredores do centro de Leiria. É um espaço colaborativo de criação multidisciplinar, ou seja, o que é que isto quer dizer? É um espaço para quem faz coisas, nomeadamente quem faz coisas na área da economia circular. Ou seja, isto é como falava aqui um bocadinho o vídeo, é um pouco como se fosse um co-work de índole industrial para projetos que envolvem muito a parte do reaproveitamento ou projetos que não têm hoje, mas ambicionam ter algum tipo de preocupação a nível da sustentabilidade e procuram integrar também um pouco a economia circular. Pronto, isto é esta frase que nos descreve um pouco, que é um espaço de empreendedorismo colaborativo industrial, de incubação, com o tema da economia circular e focado em projetos sustentáveis. Realmente o nosso core, os nossos valores base são aqui a cooperação, a circularidade e a simbiose industrial. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, acima de todos os valores económicos, o nosso objetivo é conseguirmos promover a cooperação e a sinergia entre pessoas e empresas, porque temos visto hoje em dia que, e como falava um pouco o vídeo, nós estávamos noutra indústria e temos vindo no panorama nacional a ver muitas indústrias ou muitos setores industriais que as empresas concorrentes operam uma concorrência tão forte que acabam por destruir o seu próprio setor, em vez de pensarem num modelo de cooperação, ou seja, de cooperação a nível de tentarem todos em conjunto encontrarem soluções para o seu setor, soluções técnicas, soluções ambientais, e por isso é um pouco isto que queremos trazer para as pequenas empresas, ou seja, é fazer pontes, conseguir ligar oportunidades. E aquilo que também temos vindo a encontrar bastante ultimamente é que o mais bonito disto tudo e da cooperação e da economia circular é que conseguem-se fazer pontes tão interessantes quando começamos a juntar setores completamente distintos, como pode ser o caso do setor dos plásticos e o setor das rações.
em que se calhar há práticas em determinadas tecnologias que são aplicadas no setor das rações, que se transpusermos estas práticas para a área dos plásticos, vamos conseguir um salto brutal em determinado tipo de tecnologias, ou seja, este juntar de conhecimentos de áreas completamente diferentes, penso que é um dos truques que faz parte desta nova geração de empresas e de tecnologias que estão a surgir nestas áreas. Voltando aqui um bocadinho aos nossos espaços, ou seja, nós fisicamente, ou seja, o campus circular, o que é que nós pretendemos fazer fisicamente? Ou seja, temos uma série de espaços que são desde ateliês individuais, ou seja, pequenas oficinas onde diversos projetos podem entrar. Temos uma zona de oficinas partilhadas e também, pronto, obviamente, uma zona de escritórios para um apoio mais administrativo. Mas eu queria focar-me aqui um pouco nesta questão dos ateliês individuais, oficinas partilhadas, porquê? Ou seja, o campus circular dispõe de certo tipo de recursos, nomeadamente tanto empilhadores como tornos, fresas, engenhos, máquinas de soldar, engenhos, certo tipo de recursos que grandes empresas dispõem, que neste caso passaram a estar à disposição de pequenas empresas em formato partilhado para cada um. Ou seja, neste caso, nós a nível de estrutura física, o que pretendemos promover é um acesso aos recursos físicos apenas quando é necessário, sem que pequenos empreendedores que estão a começar tenham que fazer grandes investimentos, de forma a permitir que estas pequenas empresas se consigam focar no que realmente importa, que é realmente a sua atividade principal, que é produzir e fornecer os seus clientes, criar valor para com os seus clientes, sem ter que estar preocupada com a sua estrutura, ou seja, e a pagar uma estrutura, nomeadamente espaço e equipamentos mais pesados. Ou seja, e aquilo que pretendemos dar em relação aos espaços é uma solução totalmente flexível, não só a nível de espaço, uma pessoa pode começar por um espaço mais pequeno e depois escalar no mês seguinte, escalar para um espaço maior ou requisitar um espaço maior para ajustar a um volume de venda específico num determinado período de tempo, e requisitar ferramentas, maquinaria, apenas quando necessita. E eu penso que isto é um bocadinho o foco a nível de uma otimização dos recursos existentes, porque normalmente, no caso, por exemplo, vou passar aqui à frente, isto é um dos exemplos dos nossos ateliês, que temos já algumas empresas, nomeadamente na área da carpintaria, na área de, como veem aqui os nossos espaços, que fazemos também aqui um pouco o apoio logístico, e no que toca a estes serviços operacionais, que era onde eu queria chegar, esta tal flexibilidade eu penso que é crucial para as empresas que estão a começar hoje em dia, porque eu penso que os negócios já não são aqueles negócios de anos, e o negócio à partida tem que ser o mínimo de estrutura possível para conseguir corresponder mais rapidamente às expectativas do mercado, e ter uma estrutura o mais redimensionável possível, porque hoje temos um determinado fluxo, amanhã acontece outra pandemia, temos outro fluxo, ou aumentamos ou diminuímos, mas eu penso que os negócios hoje em dia não podem estar presos a grandes investimentos de estrutura que depois os impedem de readaptar a estrutura ao tamanho ou à dimensão da operação que estão a ter naquele determinado período de tempo. Aqui, pronto, relativamente aos nossos serviços operacionais, temos a questão da gestão logística, ou seja, damos apoio também a nível da logística, de forma a que as empresas não tenham que adquirir esses tais equipamentos de logística
e possam confiar isso, neste caso, ao campo circular. Temos a questão de energia flexível, ou seja, no dia de hoje uma empresa tem uma determinada necessidade de potência, amanhã precisa de incrementar ou reduzir esta potência, e nós facilitamos este tipo de flexibilização, também no que toca a funcionalidades de ar comprimido, que alguns negócios necessitam. Ou seja, temos a nossa rede interna que depois é partilhado conforme as empresas que necessitam ou não deste acesso à rede. E o que é que isto facilita a nível também da eficiência de recursos? Facilita que, por exemplo, em vez de termos 10 empresas, cada um vai comprar o seu equipamento de ar comprimido, temos um equipamento de ar comprimido que já foi previamente adquirido e que, ou seja, tem uma otimização energética maior e que permite também realmente distribuir esta capacidade para todos de forma a conseguirmos ter realmente esta tal eficiência de recursos e maximização do uptime de todo o tipo de equipamentos. Ou seja, porque no caso de uma empresa convencional que trabalha das 8 às 6, eles fizeram um investimento num empilhador, por exemplo, que é utilizado, se calhar, das 8 às 6, e digamos que é utilizado 5 horas. Depois, todo o resto do tempo do dia é um equipamento que está parado, é um recurso que está parado. São materiais que foram adquiridos, foram extraídos para produzir aquele empilhador, ficaram ali estagnados. E eu penso que aqui a nossa filosofia é realmente conseguirmos maximizar a utilização de todo o tipo de recursos que já existem disponíveis no campo circular. É um pouco esta a nossa filosofia de trabalho. Depois temos aqui outra questão que são aqui a nossa parte do apoio circular. E aqui é que entramos aqui um pouco mais na circularidade não física, mas também um apoio mais conceptual e de conseguirmos encontrar soluções para vários problemas. Ou seja, tanto para as empresas que estão connosco fisicamente no campo circular, como para outras empresas que têm chegado até nós com problemas e que nos têm proposto desafios, é um pouco aí que nós entramos. Ou seja, neste apoio circular é um pouco conseguirmos servir tanto estas tais empresas internas como as externas, ajudar a encontrar soluções para determinado tipo de desperdícios que tenham no seu sistema. Depois entra aqui o business-to-business matchmaking, que é um pouco conseguirmos ajudar a fazer pontos, ou seja, dentro da nossa rede, quer interna, quer externa, sabemos que há uma empresa que tem um determinado tipo de desperdício que, com base na nossa experiência e no nosso conhecimento, sabemos que consegue ser reutilizado na empresa, lá está, num setor completamente distinto, mas que eles têm realmente uma necessidade e nós conseguimos fazer match em que o desperdício de um passa a ser um recurso valioso para outra empresa. É um pouco esta a nossa filosofia. Depois, aquilo que fazemos, quando não é assim tão óbvio, obviamente, há que testar e procurar soluções para tentarmos resolver esse tipo de desafios. E é um pouco aquilo que o campo circular serve também, ou seja, serve como um espaço que dispomos de algumas tecnologias para conseguirmos fazer testagem de upcycling de materiais. E é um pouco, isso acontece principalmente em empresas externas, já com alguma dimensão, que nos procuram para, ok, temos este tipo de resíduo, vamos experimentar, testar, deixamos no campo circular este tipo de materiais, vamos procurar encontrar soluções técnicas e depois temos que tentar encontrar também uma viabilidade económica para resolver este problema técnico. E realmente, voltando aqui um bocadinho, só para concluir a questão dos serviços circulares, depois aí à frente já vos explico casos práticos de algumas empresas
com que estamos a fazer aqui o matchmaking. Mas eu penso que isto volta um bocadinho àquela hashtag que estávamos ali a falar no início, que é a cooperação e a simbiose. Ou seja, nós não estamos restritos só a quem está connosco fisicamente, mas estamos abertos a todo o tipo de desafios que qualquer empresa nos possa colocar. Porque se não tentarmos, não vai acontecer. E por vezes é necessário que haja um elemento como a nossa equipa que pode entrar. Podemos ajudar a pensar sem compromisso, porque aqui realmente quando a nossa paixão principal é realmente esta magia de fazer as pontes e da circularidade dos materiais, muitas vezes fazemos isto mais por amor do que propriamente pela questão económica. É mais pelo fascínio de conseguirmos encontrar pontes onde um negócio linear nunca tinha pensado encontrar. E é um bocadinho esta porta aberta que quero deixar para quem nos está a ver. Resumindo assim em termos gerais, o campus circular realmente é um espaço multidisciplinar, em que temos na base da pirâmide esta questão do housing, ou seja, que acolhemos estes pequenos projetos que querem ter, de alguma forma, uma componente mais circular, e esta questão da flexibilização dos espaços. Depois temos a questão do sharing, ou seja, a partilha de todos os recursos disponíveis no campus circular. E depois realmente esta última fase que eu estava a falar, que é o Ignite, ou seja, potencializar todos estes negócios e acelerar determinados processos através desta construção de pontes entre muitas vezes pequenos negócios e grandes empresas, que os pequenos negócios estão a ser capazes de resolver problemas de grandes empresas. Passando aqui um bocadinho aos casos práticos, temos aqui alguns exemplos. A nossa rede é um pouco mais vasta, eu trouxe aqui algumas empresas que gostava de partilhar casos práticos. Isto tanto são empresas que estão connosco fisicamente, como outras empresas que estão fora, mas que contam com o campus circular para procurar aqui soluções. Como inicialmente a Luísa introduziu bem, temos aqui a questão da Plasblock, da qual eu também faço parte, e foi um bocadinho aquilo que temos feito com a Plasblock que nos fez sentir a necessidade de criar este campo circular para abrir portas para mais empresas explorarem estas pontes. Ou seja, a Plasblock neste momento está a fazer valorização de subprodutos de várias empresas e nos blocos para paletes que está a produzir é possível a incorporação de vários materiais, sendo que todos os que são testados são sempre materiais que estavam com destino ao aterro e que neste caso estamos constantemente a tentar encontrar formas de valorizar materiais que conseguem ser uma alternativa a recursos que estão a ser limitados, como é o caso da madeira. Neste momento o mercado europeu está a sofrer graves consequências porque simplesmente não há madeira disponível e há empresas que estão a sofrer graves consequências sobre isso, e neste caso aquilo que nós estamos a procurar fazer é criar alternativas a partir de materiais que iam para a ter. E com isto, ou seja, tanto com o projeto Plasblock, temos feito testes com a Navigator a nível de incorporação de subprodutos deles, que também estavam a ir para aterro. Temos as Águas de Portugal, que aceitámos o desafio de tentar encontrar soluções para o upcycling das lamas de estação de tratamento de águas, ou seja, as lamas do fundo do rio, que são subtraídas no processo de limpeza da água para Lisboa, principalmente, têm características interessantes que já validámos, que têm um comportamento interessante na introdução e incorporação na área da cerâmica, nomeadamente cerâmica, materiais de construção.
Temos a questão de um dos parceiros que nos abordou ultimamente foi aqui a Laser Performance, em conjunto com a McLaren, que nos propuseram tentar encontrar soluções para determinados tipos de desperdícios do processo deles, nomeadamente fibras de vidro, fibras de carbono, que eles e os parceiros deles geram no seu processo produtivo. Neste momento está a ser um problema, eles estão a incrementar a capacidade de produção e têm uma preocupação ambiental muito forte e realmente querem que o Campo Circular tente arranjar soluções para isso. Temos a Coprax, que é uma empresa que faz tubagens, mas está connosco fisicamente neste caso, que utiliza o nosso espaço como apoio logístico e estamos a fazer algum desenvolvimento em conjunto para sistemas de valorização de biomassas residuais. Temos também, por exemplo, a Fractus, uma empresa que está connosco também fisicamente, que temos estado a dar algum apoio, nomeadamente, eles são focados em construções modulares, ou seja, construções que facilmente se conseguem montar e desmontar, basicamente casas, prédios, edifícios, com um conceito completamente modular, e é realmente uma tecnologia bastante interessante, ou seja, é uma construção a seco, consegue-se poupar água, consegue-se mudar facilmente. Depois temos obviamente, a Circular Economy Portugal, que nos tem acompanhado e que temos vindo a procurar fazer algum trabalho juntos, e iremos continuar, e penso que em conjunto vamos conseguir dar cada vez mais apoio, não só às empresas de Leiria, mas também com uma abrangência mais nacional, e em conjunto dar aqui um suporte mais na área industrial, trazendo um pouco o nosso feedback. Depois, entre estas e outras empresas que nos têm abordado com os mais diversos desafios, e que temos vindo a procurar soluções para os seus desperdícios, porque realmente acreditamos que o futuro está muito naquilo que temos vindo durante anos a enterrar nos nossos aterros, e eu sinceramente acredito que daqui a uns 10, 20 anos vamos todos voltar a abrir os aterros que estamos a enterrar para encontrar o ouro do futuro. Este é realmente aquilo que eu acredito profundamente nisto. Para terminar, realmente o Campo Circular é um centro de trabalho simples, rápido, flexível, para fazer um negócio circular. Estamos a 5 minutos do centro de Leiria, mas realmente com esta componente circular procuramos ter uma abrangência nacional. E pronto, convido-vos todos a passar por cá, a enviar-nos uma mensagem. Em breve vamos lançar o nosso website completo, mas convido-vos mesmo a enviar-nos uma mensagem com desafios, porque acima de tudo é importante interagir, conhecer as empresas, conhecer cada vez mais desafios, e quem sabe já temos se calhar uma resposta para o desafio que nos vai colocar, mas realmente deixo-vos a porta aberta para este contacto. E pronto, penso que concluo aqui a minha parte. Luísa, não sei se queres acrescentar alguma coisa neste momento. Sim, posso fazer aqui uns comentários Claro, e colocar-te umas questões, mas de qualquer modo as perguntas estão abertas ao público, queiram colocá-las no chat também, entretanto. Eu vou aproveitar se calhar um momento e tecer alguns comentários das coisas que tu disseste, que fazem certamente eco com muitas dos princípios que nós tentamos também seguir na Circular Economy Portugal, e coisas que muitas vezes as empresas efetivamente têm. A palavra certa não é certamente desconhecimento, mas que não são práticas comuns nas empresas, e o caso da partilha de recursos, nomeadamente recursos industriais, como tu ilustraste, é certamente ilustrativo, porque, e tu deste um grande foco à questão económica, que é certamente relevante, nomeadamente no contexto das empresas, mas para pegar um pouco nesse tópico,
a partilha de recursos, nomeadamente equipamento, entre empresas, especialmente entre empresas com caráter industrial, seja na indústria como me trazes aqui um pouco mais de caráter, como é que eu vou te explicar? Não é mecânico, certamente, mas deste género, mas como quem diz essa, diz hands-on. exato, hands-on, pode ser, makers, não é? Mas quem diz isso diz até setor agroalimentar. A mesma questão aplica-se, como deste o exemplo do ar comprimido, mas equipamentos de vácuo, por exemplo, e equipamentos que muitas vezes são necessários, mas que têm uma utilização em termos de tempo bastante baixa. E efetivamente esta componente muitas vezes esquecemos na economia circular, pensamos muito na lógica dos fluxos de materiais, como sendo os consumíveis que estão a ser utilizados, por exemplo, para a produção, e esquecemos que os recursos estão à nossa volta em tudo, seja na roupa que usamos, ou seja, nos nossos pequenos ativos enquanto empresas, ou nossos pequenos ativos. Uma chave de vendas que não é usada 1 hora por dia, ou menos, 5 minutos por dia, por exemplo, não sei. Sim, é o conceito de stocks, não é? É o conceito de stocks que se podemos pensar ao nível da nossa casa. Normalmente costuma-se dar o exemplo de se abrirmos uma gaveta cá em casa, se calhar vamos encontrar não sei quantas terras raras em quantidades muito pequenas, mas que estão disponíveis nos semicondutores e nos componentes de todo o material eletrónico, todos os telemóveis que vamos deixando de usar a cada 18 meses ou 24 meses e que guardamos numa gaveta para um dia melhor, que nunca certamente vai chegar, porque o software não vai permitir. Não é? Estão ali estagnados. Exatamente, e essa lógica de stocks é muitas vezes esquecida, pode ser aplicável no conceito pessoal, no conceito das empresas, nessa lógica de o empilhador que é utilizado metade do tempo, metade das horas de um dia, por exemplo, que já parece muito, mas mesmo assim é pouco, ou quem diz até mesmo no âmbito das cidades, o estoque que está disponível de equipamentos e infraestruturas que nem sempre estão maximizados na utilização. Portanto, este eu acho que é um conceito muito importante que tu trazes. Não falaste muito, mas eu gosto muito deste vosso exemplo, que é a remanufatura. A remanufatura, para quem já tenha ouvido falar de alguns de estratégias de economia circular, há muitas vezes é dado um exemplo da Caterpillar, que tem uma linha de equipamentos remanufaturados, portanto, equipamentos industriais ou de construção que são aceitos e remanufaturados e feita uma manutenção para depois serem vendidos novamente, mas vocês também fazem um certo hack aí umas máquinas. Queres contar essa história? Exatamente, sim, posso partilhar um bocadinho. Aqui é um pouco o que se passa na Fractos também, e o que se passa na Plasblock, ou seja, tanto no nosso projeto Plasblock como na Fractos, aquilo que se passa são ou seja, vamos procurar, em vez de ser feito um investimento mais avultado num equipamento novo, que muitas vezes essa envergadura de investimento torna o crescimento do negócio mais desafiante. A abordagem é um pouco procurar equipamentos, se calhar, que deixaram de fazer sentido para uma determinada indústria, mas que podem ser recuperados. Ou seja, neste caso, no caso da Fractos, ou no nosso caso, fomos buscar equipamentos à sucata, basicamente, e trouxemos para as nossas instalações e refizemos toda a estrutura, ou seja, pegámos no bruto do equipamento, nomeadamente a estrutura metálica, grande parte das motorizações estão boas. Por vezes a única coisa que falha é a aparência visual ou a pintura do equipamento, mas que com pequenos toques consegue-se um equipamento completamente operacional, com uma eficiência bastante razoável e que permite alavancar projetos de uma forma muito mais rápida. Do que se calhar estarmos a procurar montar um projeto financeiro para ir buscar uma grande máquina, um grande valor. Consegue-se pôr o projeto mais rápido, validar os projetos, entrar mais rapidamente para o mercado, testar e depois escalar. E eu penso que é isso que a forma de procurar este tipo de formas, penso que já há algumas empresas que já têm procurado um pouco isto. Tanto quadros elétricos, motorizações, estruturas metálicas, neste caso de equipamentos,
Eu penso que há um grande mercado para isto, um mercado de equipamentos deste género usados, porque no fundo são equipamentos que estão bons, foram feitos para um propósito e esse propósito ainda serve. Eles, na grande maioria das vezes, foram descartados porque se calhar é uma indústria de plásticos de precisão, que já não tem aquela precisão milimétrica, mas pode ser perfeitamente readaptado para outro setor de negócio, como é, por exemplo, o nosso caso da Plasblock, e que conseguimos estender brutalmente o período de vida útil daquele equipamento, daquele bocado de metal que foi uma vez extraído e que consegue ter outra longevidade se acreditarmos realmente na nossa capacidade de fazer esta remanufatura, neste caso o upcycling do equipamento. Sim. Pois, tu contas essa história de uma forma tão simples e quem vê no vídeo ou quem for visitar, entretanto, o Campus Circular, que eu certamente recomendo, vai poder ver esta máquina que o Miguel está a falar, que faz sair os blocos da Plasblock de uma forma super interessante. Mas efetivamente, pego nessa temática para fazer o link com outra questão que é, certamente são precisos skills, e tu mencionavas, aliás, para começar, que as empresas querem focar na sua atividade produtiva e não necessariamente na procura e na manutenção ou de outros equipamentos que necessitam certamente, mas que não é o seu foco. E este exemplo da manufatura cai um pouco nessa linha, no sentido de que os skills que vocês têm e a forma como vocês abordam esta questão é certamente muito criativa, mas que não está à mão de todas as empresas. E eu não tenho uma solução para isso, infelizmente. Tu dizes que é um mercado grande e eu acredito que sim, que haja aí muito potencial nas sucatas e nas lixeiras, como dizias, nos aterros, de material válido. No entanto, efetivamente, esta é uma linha, uma estratégia que, para ser promovida, precisaria também de alguns skills ligeiramente diferentes e de empresas que também queiram aproveitar essas oportunidades. Mas para fazer o ponto com esta questão dos skills, e porque tu também mencionaste alguns conceitos que eu também concordo em absoluto que são chave na implementação de estratégias bem-sucedidas, certamente o caso da cooperação é absolutamente crítico. Achas que as empresas portuguesas e os empresários e os empreendedores portugueses têm estes princípios, que mais do que conceitos, estes princípios embebidos, ou vês aí algum desafio na sua implementação? Assim, nós somos de uma área muito industrial e as opiniões que eu tenho é sempre do ponto de vista de empresas mais industriais. Mas eu, no fundo, acho que a economia circular também não se faz só de recursos, também se faz de pessoas. E eu penso que muitas das empresas hoje em dia, ou seja, ainda não viram que têm internamente a capacidade de o fazer. Ou seja, e uma pessoa dentro de uma empresa também é um recurso. E é um recurso que, por vezes, não está a ser posto à prova a 100%, ou seja, as pessoas não estão a ser, neste caso, desafiadas a 100%. E aquilo que eu acredito, em grande parte das empresas, Leiria é uma zona muito industrial e que tem um tecido muito forte, eu penso que esta genética de tentarmos fazer aqui a remanufatura de certos equipamentos consegue-se introduzir facilmente na cultura de uma empresa, tem que ser introduzido. E as pessoas, os trabalhadores, se forem desafiados também a começar a ter olho para este tipo de oportunidades, consegue-se criar uma cultura muito interessante. E eu acho que este é um dos grandes desafios que se deveria lançar às empresas. E nós sabemos que este tipo de forma de fazer remanufatura e upcycling se calhar ainda não chegou às empresas como podia ter chegado, porque também temos aquela questão, e Luísa, sabes bem, já falámos disto noutras ocasiões, que é a questão também de apoios financeiros do governo, que ainda estão muito vocacionados para uma economia linear.
de equipamento, aquisição de equipamentos novos, e ainda não estão preparados para este tipo de raciocínios, em que podemos pegar em equipamentos e investir um bocadinho menos e revalorizá-los completamente. E eu penso que é aqui um bocadinho a parte governamental que necessita de evoluir um pouco nesta ótica, mas realmente, à parte disso, gostava de frisar aqui esta questão da economia circular também pode ser aplicada a pessoas. Ou seja, desafiar as pessoas para este tipo de práticas, acho que é muito interessante e ficava muito feliz de ver cada vez mais empresas a desafiar as suas equipas a encontrar este tipo de soluções internamente. Acho que esse desafio é muito interessante o que colocas, e acho que colocas o ênfase, a tónica numa questão que eu também tinha apanhado no teu discurso há pouco, que era a questão da criatividade, e encontrar aquilo que tu dizias que até que vos motiva, não é? Encontrar estas soluções quase que uma a uma. Acho que é certamente um desfazer do modelo, e a criação do novo apela a esse sentido, mas deixa-me dizer-te que o que tu acabaste de dizer, a questão das pessoas e da importância das pessoas, ou da economia circular também ser feita de pessoas, é exatamente o que o exemplo de simbiose industrial de Kalundborg, que é um exemplo da Dinamarca, que se tu ouvires alguns dos responsáveis a falar, eles dizem exatamente a mesma coisa. Portanto, estás ao nível da simbiose industrial a mais alto nível, deixa-me dizer. Mas concordo que essa questão é importante, e certamente que começar por, em termos de capacitação das empresas e das pessoas que fazem as empresas. E disseste uma palavra muito importante, desculpa interromper, que é criatividade. Porque a economia circular também precisa de criatividade, e a remanufatura também é um processo criativo. E eu penso que a criatividade não acontece só nas artes, mas eu acho que cada vez mais acontece neste tipo de processos. E por isso queria só deixar esta palavra, porque é realmente fundamental para impulsionar este tipo de práticas que temos estado a falar. Sim, sem dúvida. E se calhar desafio-te aí a pensares ou partilhares connosco um exemplo de entre os vários que falaste, do networking que já têm feito este matchmaking ou de sinergias entre empresas, um que nos pudesses partilhar connosco que seja assim criativo. Ora, criativo, na medida que tu quiseres achar criativo. Um dos primeiros casos que nos aconteceu foi ou seja, na área da Plage Block, nós temos que fazer transporte de áreas de um lado para o outro de biomassas. Biomassas, neste caso biomassas poliméricas, dos desperdícios e tudo mais, até aos equipamentos. E no processo de encontrarmos o melhor tipo de equipamentos para o fazer, e depois há empresas a vender N tipo de equipamentos para o fazer. E aqui foi aplicado um misto de criatividade com simbiose industrial. Porquê? Nós visitámos uma fábrica de rações, que era um pouco este exemplo que eu estava a falar há pouco. Visitámos uma fábrica de rações, vimos como é que, porque a granometria é similar, vimos como é que esse tipo de materiais eram transportados internamente. Isto porquê? Porque se nós transportando este material simplesmente numa espiral em tubo de ferro, há um problema que é os campos, eletricidade eletrostática, em que o fuso a rodar dentro para fazer o transporte cria esta tal eletricidade eletrostática e por vezes pode causar incêndios, e que é um grande desafio. E, portanto, há N sistemas que tivemos a ver e, basicamente, descobrimos uma forma simples de fazer um sistema de transporte sem fim, basicamente com o princípio do transporte das rações, mas utilizando aquele tubo de PVC que é utilizado nas caleiras das casas. Ou seja, que se consegue comprar muito barato em qualquer loja de ferragens. Ou seja, fizemos um sistema de transporte que resolvia o problema extremamente barato.
ou seja, inspirado Sim. no que era utilizado nas rações, mas aqui com um toque de criatividade, e realmente resultou, e é o que utilizamos hoje em dia para fazer o transporte deste tipo de materiais. É basicamente isso. Interessante. Certamente. Materiais base completamente diferente, não é? Um Exatamente. plástico e outro biomassa, portanto, certamente interessante. Interessante esse caso. Se calhar abria ou relembrava que, se houver perguntas da audiência, que certamente que o Miguel ou eu poderemos responder. Alguma coisa mais concreta sobre o campo circular ou sobre alguma das ou mesmo a economia circular, claro que sim. Não sei, acho que ainda não há mais questões. Eu vou continuando então, pelo menos mais uns minutos, também estamos a aproximar-nos da hora, mas vou-te fazer mais uma pergunta, talvez se ninguém fazer mais nada, podemos depois eventualmente fechar com esta. Tu mencionaste um caso que eu acho que nos últimos, já vai para mais de meses, mas pronto, no último ano provou-se altamente desafiante para muitos setores económicos e para muitas empresas em concreto, que é a questão da resiliência. E este tema anda certamente muito na ordem do dia, ao nível as questões em termos de fornecimento de materiais, nas questões até dos preços do agroalimentar, anda certamente na ordem do dia das empresas, mas também dos consumidores, porque alguns já começaremos a ver o impacto dos desafios que têm acontecido, em parte motivados pela pandemia. Exatamente. Achas que a economia circular pode ajudar a trazer mais resiliência às empresas e às indústrias? Eu acho que sim, definitivamente. Eu acho que ainda ontem estávamos a falar com um parceiro em que nos estava a explicar realmente aquilo que a pandemia nos trouxe a nível das dificuldades que há nos mais diversos mercados, a nível de matérias-primas, quer seja a madeira, quer seja o ferro, quer seja o plástico. Vimos desde os últimos meses empresas a parar completamente por falta de matérias-primas. E posso dar um caso prático, ou seja, que nós visitámos e fomos desafiados também por uma empresa aqui da região, na área da cordoaria. São um dos principais players europeus nessa área, e eles foram dos únicos que não fecharam, ou seja, não foram forçados a fechar porque não tinham matéria-prima. Porquê? Porque investiram numa unidade de reciclagem e na promoção da economia circular. Isto é um exemplo muito prático que reflete isso, ou seja, eles basicamente produziam corda, construíram a sua própria unidade de reciclagem da corda e vendiam corda para a Europa inteira, e sempre que entregavam corda, recolhiam a corda usada dos clientes na Europa inteira. Ou seja, conseguiram fechar o ciclo neste tipo de materiais. E foram dos únicos, numa altura forte da pandemia, que conseguiram manter-se a trabalhar porque precisamente tinham implementado este processo de economia circular. Pois, é um ótimo exemplo. Não só fechar o ciclo, como encurtar a distância, não é? Foi incrível mesmo. E pronto, conseguiram dar a volta. Mas realmente há muitos desafios que a pandemia colocou aos negócios, à indústria, às matérias-primas, em que ainda ontem estávamos a falar com um parceiro que nos estava a dizer que, ok, vamos ter que encontrar alternativas na questão das madeiras, porque não há na Europa inteira. Eles neste momento estão a comprar. Nós tínhamos o Pinhal de Leiria, éramos fortes no Pinho. Neste momento há empresas de Portugal, de Espanha, que só no Brasil ou na Rússia é que conseguem madeira. E as poucas que conseguem. E há outras que estão a fechar porque simplesmente não há. Ou seja, e este assunto da madeira é um pouco este pau de dois bicos. Eu não estou a dizer que tenho uma solução para isso, só que depois nós temos vindo realmente a esta guerra aos plásticos. Não estou a dizer que sou defensor ou não, mas a guerra aos plásticos vai trazer que muitos materiais agora passam a ser feitos à base de celulose, fibras e madeiras.
o que também despoltou uma procura brutal sobre este recurso, mas esquecemos daquele pequeno pormenor, que é, neste caso, o PIN demora 15 anos a crescer, e nós não estamos a esperar 15 anos para consumir o que há. E, portanto, há este impasse estranho que vamos ver o que é que o mercado vai decidir. Mas realmente, neste material em específico, é interessante. É curioso ver qual é que será aqui o desfecho, porque é um material sustentável, tecnicamente renovável, mas não se renova à velocidade que nós precisamos. Claro. Bem, a economia circular, para quem acredita que ela nasceu agora, que não nasceu, tem muitas vezes primórdios em efetivamente, se pensarmos até ao nível de estratégias de, sei lá, reparação que eram feitas pelos nossos avós, tinham muito a ver com a escassez, não é? E A infelizmente, soma das garrafas de gasosa. exatamente, portanto Exatamente. eram modelos que eram perfeitamente aceitáveis, ou de cozer, cozer peças de roupa e pôr joalheiras e coisas desse género, porque havia escassez de bens ou e de dinheiro até, não é? Claro. E infelizmente não pelas melhores razões, e nem sendo necessariamente as razões económicas, o exemplo que dás, até mesmo a falta de árvores, no fundo, não é? E como tu dizias, a questão da desflorestação, poderá levar a exatamente repensar estes modelos para modelos mais circulares. Portanto, mais uma vez, criatividade na resolução dos problemas. Exatamente, exatamente. E pronto, se calhar... temos aqui... pois, estava aqui a ver, temos comentários. Acho que o projeto é muito interessante, parabéns Miguel, certamente. Não temos aqui questões muito mais concretas, mas acho que já sabem onde encontrar o Miguel e o Campus Circular. Eu recomendo certamente uma visita, porque não ficámos com uma ideia perfeita do espaço, mas o envolvente é certamente muito interessante, e seja pelas empresas as novas empresas que lá estão, e seja pelo histórico de empresas que formaram o espaço, acho que é interessante visitar. Resta-me agradecer o convite à Lady Business School, certamente, e à conversa com o Miguel, podemos estar aqui a falar sobre a economia circular, e deixar-vos o convite para que continuem a seguir-nos. Exatamente, obrigado Luísa, obrigado à Business School, e pronto, cá esperamos por todos. Sintam-se à vontade para nos contactar, a nós ou também à Circular Economy Portugal, com quaisquer desafios que considerem que sejam interessantes debruçar-nos sobre. E pronto, e até já. Sim, até já.